Fala pessoal, resumo do módulo 1, os conjuntos numéricos. Vamos lembrar que conjunto numérico nada mais é do que um tipo de classificação de números, tá bom? Então a gente já conheceu alguns deles. Por exemplo, destaquei aqui em azul os números naturais, que são os números que são positivos e inteiros. A gente também conheceu os números inteiros relativos, que eu destaquei em vermelho, tá? Eles são o que? O nome já diz, eles são inteiros. Vou colocar int de inteiro, tanto positivo quanto negativo, tá bom? Então a diferença dele para os números naturais é que agora você pode contar com a presença dos números negativos. E também já estudamos números racionais, que são aqueles que podem ser escritos por uma razão, tá bom? Os números racionais, eles podem ser inteiros, podem ser não inteiros, eu vou colocar aqui quebrados, podem ser positivos ou negativos, tá bom? Então ele engloba bastante coisa. Esse diagrama aqui, ele mostra isso. Você percebe o que nesse diagrama? Que dentro dos números racionais, você tem a presença dos números inteiros e dentro dos números inteiros você tem a presença dos números naturais. Então, quando você pega, por exemplo, o número 1, ele é sim natural, mas ele ao mesmo tempo é inteiro relativo e também racional. Mas quando você pega o menos 1, ele já não é mais natural. Então, ele é apenas inteiro relativo, mas como os números inteiros relativos eles são parte dos números racionais, então eles também são considerados racionais. Agora, quando você pega um valor não inteiro, por exemplo 0,5 ou menos 0,5, aí você não pode considerar nem natural nem inteiro, porque ele é um número não inteiro, então você consideraria apenas racional, tá bom? Só que além disso, você tem também o conjunto dos números irracionais, que são números não inteiros, mas diferentemente dos racionais, eles não podem ser simplesmente escritos em uma razão. Por quê? Porque o seu valor, ele é, primeiro, que infinito, tem infinitas casas decimais, depois que não é periódico, tá bom? Você não tem um período, diferentemente do número racional. Então, quando você pensa no número, uma dízima, né, nos números racionais, você sabe prever os próximos números. Por exemplo, 1,3333, você sabe que o próximo número é 3. Então, nessa situação, você tem um número racional. Agora, quando você não sabe definir qual será o próximo número, você precisa calcular, tá? E nunca vai haver esse tipo de repetição, então você tem um número irracional, tá bom? Nesse caso a gente vai focar mais aqui nos racionais, mas logo logo a gente foca também nos irracionais. O que interessa pra gente nesse modo? É saber trabalhar com símbolos matemáticos, tá bom? Você precisa lembrar de algumas informações. Primeiro que esse ezinho aqui, ele significa pertence, tá? E o ezinho cortado é não pertence. Esse C invertido, né, ele não é bem um C, ele é um pouquinho mais esticado, mas vamos chamar de C para ficar mais fácil. Ele é contém, o cortado é não contém, e o Czinho virado para a direita, ele é está contido. É um pouquinho diferente do contém, mas é bem simples. O que você precisa lembrar? Que esse ezinho de pertence e não pertence, a gente está falando de elementos de um conjunto numérico. Enquanto contém, não contém, está contido, a gente está falando de conjuntos numéricos mesmo, tá bom? Então, quando a gente estiver trabalhando com letra minúscula, por exemplo, o número A, tá? Representa um número, uma incógnita. A gente está falando de um elemento, mas quando a gente fala com A maiúsculo, a gente está falando de um conjunto. Isso vai ser útil daqui a pouco, tá? Lembra que minúsculo a gente está falando de elementos e maiúsculo a gente está falando do conjunto. Olha alguns exemplos aqui, ó. Eu coloquei para vocês o seguinte, ó, o conjunto A, olha a letra maiúscula, é composto pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B é composto por 2 e 4. Então, o que a gente pode preencher aqui no meio? Primeiro que a gente está falando de conjuntos, tá? Se a gente está falando de conjuntos, a gente não vai usar esses símbolos aqui, mas sim esses daqui. Então, vamos pensar. O A, ele está contido no B? Ou o A contém o B? Você precisa saber essa diferença, tá?
O A, ele contém os elementos do B. O B não é 2 e 4, ele contém esses elementos. Então você sabe que o A contém o B, você coloca o símbolo de contém, que é esse daqui. Você também poderia falar que o B está contido no A. Então você pode também escrever dessa forma, o B está contido no A. Agora, nessa outra situação, veja, eu estou comparando um elemento, um único número, a um conjunto numérico. Então agora eu vou usar esses símbolos aqui. O que a gente sabe? O 15, ele pertence ou não pertence aos naturais? O 15 é um número inteiro e positivo, então sim, ele pertence. Usa-se esse ezinho aqui para representar isso, tá bom? Vamos para a interpretação agora da linguagem matemática e a gente pode encerrar esse resumo. Aí você pega um negócio desse tamanho aqui, você não faz a menor ideia do que significa, mas é mais simples do que parece. Presta atenção como que se lê isso. Você vai falar que o conjunto A, né, ele é composto pelo quê? Ó? Os x, ou os valores, né, que você tem dentro do conjunto A, eles pertencem aos naturais. Então você não pode trabalhar com um número negativo ou um número não inteiro. Tá? Então é somente um número inteiro e positivo, ele tem que ser natural. O que mais que ele fala? Essa barrinha significa tal que, tá? Então ele está falando tal que o x ele é maior do que 2. Lembra da boquinha do Pac-Man que eu sempre falo que fica virado para o lado maior? Então o x ele é maior do que 2, só que ao mesmo tempo, ó, ele é menor ou igual a 8. Então vamos ler isso de novo, ó. O x ele pertence aos naturais, tal que o x é maior do que 2 ou menor ou igual a 8. Quais são os números maiores do que 2? Ah, pode ser o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e assim por diante. Só que essa segunda informação fala que tem que ser menor ou igual a 8. Então não pode ser nada maior, pode ser até igual a 8, mas não pode passar disso. Então agora você conseguiu definir os elementos daquele conjunto. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Vamos observar isso aqui de baixo. A gente está falando aqui no conjunto B, ó, o y ele pertence aos números naturais, só que tem um detalhe. Quando você tem esse asterisco em cima do número, significa que você não contabiliza o zero, tá bom? Não pode entrar o zero. Então pertence aos números naturais, ou seja, somente inteiro e positivo, e você não coloca o zero aqui nessa situação. Tal que o x ele é menor ou igual a 6. Então fala aí números menores ou igual a 6. O 6, né, que é igual a 6, o 5, que é menor ou igual a 6, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0, o menos 1 e assim por diante. Mas espera aí, se ele está falando que são números naturais, você não pode considerar os números negativos, então tira o menos 1. E também o asterisco fala que você tem que tirar o 0, então não conta o 0. Então você tem os seguintes valores, tá? Nessa configuração que foi passada: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Tá bom? Então, tenta lembrar dessas informações aqui, elas não são tão difíceis quanto parece, tá bom, gente? Valeu!